o 5-0 e com certeza o Grêmio vem ali com aquela questão de revanche, né, Fábio? Aquela questão de virar aquele jogo, aquele até vexame, né? Uma goleada dentro de uma Libertadores, um placar muito surpreendente e a gente traz para você aí os números, os últimos confrontos entre essas duas equipes. No Brasileirão de 2019, o Flamengo venceu o Grêmio por 1-0. Aí na semifinal da Libertadores, o Flamengo venceu por 5-0, essa goleada que eu citei. Na semifinal da Libertadores também teve o 1-1 e depois no Brasileirão também de 2019, o Flamengo batendo o Grêmio por 3-1. Aí estão os confrontos. Flavinho, tem um clima de revanche hoje pro lado do Grêmio nesse confronto válido pela quarta rodada? Tem um clima de revanche, mas um pouco menos pela ausência do Jorge Jesus, né? Porque o ano passado houve um embate quase ideológico entre Renato Gaúcho e Jorge Jesus, entre técnicos brasileiros e técnicos estrangeiros, aquela coisa de opor o então melhor técnico do Brasil ao melhor técnico estrangeiro no Brasil, e aí a vantagem foi absurdamente grande pro Flamengo do Jorge Jesus. Foi a melhor partida que o Flamengo fez no ano passado. Foi a melhor partida que o Flamengo fez. É um 5-0 que poderia ter repetido mais ou menos o que o Bayern fez com o Barcelona. Um jogo quase perfeito do Flamengo, pode-se dizer. E é claro que isso sangrou o Grêmio, sangrou o Renato Gaúcho. Mas só que agora o Jorge Jesus não está lá, né? Se ele ganhar do Flamengo, se o Renato ganhar do Flamengo, ele vai ganhar de um time que é dirigido por um técnico que acabou de chegar e num Maracanã vazio. Então, eu acho que diminui um pouco esse clima de revanche. Mas é evidente que o Grêmio tem muito viva na sua memória, o torcedor do Grêmio, os jogadores do Grêmio, o técnico do Grêmio, os dirigentes do Grêmio, tem muito vivos na sua memória essa goleada do ano passado pela Libertadores. Agora, é um Grêmio diferente também, né, Renata? É um Grêmio sem o seu maior jogador, o seu principal jogador, principal talento, o Everton Cebolinha. Então eu não vejo muito favoritismo de ninguém nesse jogo, não. O Grêmio tem oscilado nesse ano, não tem feito uma partida boa, outra mais ou menos. Esse jogo contra o Corinthians, por exemplo, que empate no final de semana, teve muita dificuldade para vazar o Corinthians. Tem tido no Diego Souza o seu principal jogador, apesar de ter perdido o pênalti. E o Flamengo a gente ainda não sabe como será nas mãos do Domenech. E o Ricardo Lai, vamos até passar esse time do Flamengo, porque quando até o Paulo Lima estava falando a respeito do João Lucas, a gente estava olhando aqui na hashtag, o Rafa Franklin mandando na hashtag Bom Dia Fox 4, mas ele só jogou um jogo, ele estava parado há um ano. Será que é isso tudo, João Lucas? E ele está confirmado hoje para pegar o Grêmio, que vem completo, Ricardo Lai. Vai ficar uns dias aqui no Rio de Janeiro, tem jogo com o Vasco no domingo, mas hoje vai com força máxima, Lai. O Flamengo vai completo, né? Tem a volta do Diego Alves, como a gente falou, o João Lucas, que inclusive foi elogiado pelo Rafinha, né? O Rafinha, numa postagem do próprio clube do Flamengo, elogiou a atuação do João Lucas e o Rafinha foi lá, comentou e elogiou a atuação do jovem jogador do Flamengo, que agora é o substituto dele. E, aliás, sobre o substituto, o Filipe Luís fez até uma brincadeira, né, um desafio em forma de brincadeira para o próximo jogador, né, no caso, o Maurício Isla. Né, o Filipe Luís, na despedida do Rafinha, naquela entrevista coletiva, o Filipe Luís disse, olha, quem vier vai ter que suar para chegar na sola da chuteira, né, do Rafinha. É um desafio aí para o Maurício Isla, que inclusive... no começo da carreira, até na seleção chilena, quem o colocou como lateral, para jogar como lateral, foi o Marcelo Bielsa, então técnico da seleção chilena. Então ele era um jogador de meio de campo, era zagueiro, e quem o fixou ali na posição foi o Marcelo Bielsa, que é considerado pelo Maurício Isla o melhor treinador com quem ele trabalhou. O segundo é Jorge Sampaoli, até pelo contato na seleção chilena. Dito isto, o time do Flamengo para logo mais, né? Diego Alves, na lateral direita, o João Lucas, né, mais uma oportunidade para ele ganhar mais confiança. O Rodrigo Caio e o Léo Pereira, os dois zagueiros. O Filipe Luís na lateral esquerda. Aí o meio-campo com o William Arão, Gerson.
Um pouco mais à frente aí, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, o time do Flamengo, para logo mais no Maracanã contra o Grêmio. Boa, Ricardo Lai, muito obrigada aí pelas informações e a gente fica naquela expectativa, né? Porque é um Flamengo que já atuou em 3 jogos nesse Campeonato Brasileiro, conseguiu a sua primeira vitória no último jogo e no último jogo que fez ali o feijão com arroz, o Domi, né? Porque ele chegou ali já fazendo muitas modificações, falou que não ia fazer, mas já chegou mudando todo mundo ali de lugar. Flamengo se complicando e não atuando como a gente viu em 2019, mas no último jogo fez ali o feijão com arroz e conseguiu a primeira vitória, fez enfim as pazes com a vitória.